Mas com Munique, para mim, psicologicamente, foi um verdadeiro lembrete de quão completamente destruído está o Partido Democrata. De quão sem esperança é a elite democrata em política externa. E temos estado tão focados em Trump. Tudo gira em torno de Trump. Trump domina todas as manchetes. Ele está abertamente arrancando a máscara da desacreditada ordem baseada em regras. E aqui, de repente, tivemos a chance de contemplar o passado, o presente e o futuro da elite majoritariamente liberal da política externa transatlântica. E a AOC está, de certa forma, tentando encontrar um ponto de apoio dentro desse mundo, porque percebe que isso é um trampolim para, não sei, uma candidatura presidencial, uma candidatura ao Senado para se tornar rica e famosa depois que deixar a Câmara. Eu não sei exatamente o que ela tem em mente, mas ela sinalizou, ou tentou antecipar, sua atuação, em parte por meio de seu principal assessor de política externa, que o Aaron conhece bem, nós dois conhecemos bem, Matt Duss. Eles anunciaram que iriam apresentar uma perspectiva da classe trabalhadora sobre a política externa dos Estados Unidos na cúpula de Munique. À medida que crescem as especulações sobre suas ambições, a deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez falará em um palco maior sobre a ascensão do populismo e apresentará sua visão para a política externa dos Estados Unidos. Aaron, quem é Matt Duss? Aaron, who's Matt Duss? Matt Duss is the former Matt Duss é o ex-assessor de política externa de Bernie Sanders, que tem estado consistentemente errado em tantas questões. Ele é um grande defensor da guerra por procuração na Ucrânia, basicamente, enquanto afirma ser de esquerda. Ele tentou angariar apoio para a política de Joe Biden, de, você sabe, bloquear a diplomacia e canalizar dezenas de bilhões de dólares para o complexo militar industrial, enquanto ainda afirma que essa é uma posição progressista quando, como já discutimos tanto aqui no The Gray Zone, houve tantas oportunidades diplomáticas razoáveis para evitar essa guerra e encerrá-la muito antes. Na verdade, para impedi-la antes mesmo de a Rússia invadir. E Matt Duss tem atuado meio que como uma voz da esquerda para, sabe, intimidar e pressionar pessoas da própria esquerda a apoiarem a política de Joe Biden, a política de Lindsey Graham e a política de John McCain. E também em relação à Palestina, ele até, quer dizer, enfim, Ucrânia. Ok, esse é um tema mais difícil de se discordar em Washington. É preciso ter uma espinha moral, algo que as pessoas realmente não têm. Mas mesmo sobre a Palestina, pela esquerda, no fim de 2023, Matt Duss ainda argumentava contra um cessar-fogo com o Hamas. Basicamente, ele e Bernie Sanders diziam que não se pode chegar a um cessar-fogo com o Hamas, porque eles são uma organização terrorista, blá blá blá. Então ele desempenha, acho um papel realmente perigoso, ao ocupar. Bem, eu não entendo por quê. Tipo sim, por que alguém se torna um chamado especialista em política externa? Quais são as credenciais para isso? E que credenciais ele tem além do fato de ter trabalhado para o Bernie Sanders? Por que pessoas assim conseguem ter tanta influência, especialmente se estão tão fora de sintonia com a base? Tipo, ok, sobre a Ucrânia, muita gente foi convencida de que era algo ótimo, sabe, alimentar uma guerra. Mas sobre a Palestina, a maioria das pessoas apoiou um cessar-fogo desde o início. Mas Bernie Sanders e Matt Duss estavam fora de sintonia com isso. Então, como? Por que alguém é elevado a uma posição de voz confiável em política externa? Eu não sei. Para mim, é porque essa pessoa é aceitável para o establishment. Ela se torna palatável e por isso é promovida, reconhecida como a esquerdista razoável. Enfim, o Matt Duss afirma que é como um tutor da AOC em política externa. E dá para ver pela forma como ela falou em Munique, repetindo tantos pontos de vista do establishment, que ele teve influência. Sim, ele era constantemente colocado no comando desses vários think tanks em Washington, mas eu nunca soube o que ele realmente fazia, ou realizava,
ou o que trazia de valor, além de ser o conselheiro interno de política externa do Bernie e do Squad. E eles sofreram por isso. O que ele fez, porém, acho que com sucesso, acredito que ele estava no Carnegie Endowment, que era o think tank de Bill Burns, que se tornou diretor da CIA. Foi manter a linha dentro do Squad progressista, contra desafiar a política democrata sobre a Ucrânia, entre outras questões. Então é meio que uma forma de controle. Esta é a AOC falando sobre a política em relação à Ucrânia. Você queria dizer algo? This is AOC on Ukraine. Did you want to say something? Well, yeah, just the most egregious example of Bem, sim. O exemplo mais gritante de Matt Duss veio no outono de 2022, quando os democratas progressistas, liderados por Pramila Jayapal, divulgaram uma carta dizendo a Biden: "Ei, dado o enorme poder de influência que temos sobre a Ucrânia, as dezenas de bilhões de dólares que estamos gastando para alimentar esta guerra, vamos usar essa influência para acabar com a guerra e buscar a diplomacia com a Rússia." E esse chamado muito tímido à diplomacia, porque nem sequer dizia para cortar o envio de armas, o que eu acho que deveria ter dito. Nem isso dizia. Foi um apelo muito educado, morno, pela diplomacia. Isso provocou um surto neoconservador, em que as pessoas o chamavam de traidores, fantoches de Putin, blá blá blá. Aquela histeria neoconservadora de 24 horas fez com que Pramila Jayapal e o caucus progressista retirassem sua carta pró-diplomacia. E Matt Duss, como um dos principais especialistas progressistas em política externa, em vez de defender a carta, jogou todos que a apoiaram debaixo do ônibus e disse que ela era inoportuna e equivocada. Então é como se ele nem conseguisse defender uma carta muito branda, pedindo diplomacia. E surpreendentemente, algumas semanas depois, quem mais se manifestou a favor da diplomacia? O general Mark Milley, o principal oficial militar dos Estados Unidos, o que mostrou que o mais alto oficial militar do país era mais pró-paz do que uma das principais vozes progressistas em política externa, como o assessor de Bernie Sanders, Matt Duss. Foi tão patético. E nem mesmo o fato de Mark Milley ter se manifestado fez pessoas como Matt Duss reconsiderarem sua posição. Então todos permaneceram presos a essa postura militarista. Foi algo enorme, além de ser a posição errada, certo? E essa posição já foi desmentida tantas vezes. Também foi tão covarde que, quando você defende uma posição a favor da diplomacia, não vai mantê-la só porque alguns neoconservadores ficam irritados no Twitter e te xingam. Foi tão patético e mostrou o quão frágil o establishment da política externa progressista pode ser em Washington. Bem, exportstandarte fabricado pela mídia da esquerda do Partido dos Estados Unidos, AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, ao se chamou de AOCIA sobre a Ucrânia. Bem, é claro que não pode haver uma conversa sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. Eles devem liderar na definição dos termos sobre isso. Mas, de modo geral, como princípio, não devemos recompensar o imperialismo. Não acho que devamos permitir que a Rússia, ou qualquer nação, continue violando a soberania de outro país e ainda seja recompensada, com a conclusão de que sairá ganhando com isso. O que isso significa em detalhes é uma conversa mais profunda. Mas, em princípio, acredito que é isso que devemos buscar. Você pode ver que ela está cercada por oficiais da OTAN, analistas de think tanks da OTAN e agentes de inteligência. E ao lado de Gretchen Whitmer, outra governadora, ela meio que gagueja. Sobre política, é uma conversa mais profunda. Ela não tem visão. Não é permitido ter outra visão sobre a Ucrânia. É preciso continuar empurrando homens ucranianos para o moedor de carne e jogá-los em vans se você for democrata. Nenhuma discussão é permitida. Suas ambições serão destruídas. Mesmo agora, quando a Ucrânia não tem uma vitória no campo de batalha há alguns anos, talvez mais. Centenas de milhares de mortos, e você não pode dizer nada além do que ela disse. E ela está ali para apresentar uma visão de classe trabalhadora. E é imperialismo. A Rússia é imperialista, não nós. Por colocar centenas de milhões de dólares em infraestrutura e sistemas militares diretamente na fronteira russa. Não é permitido dizer isso.
directly on Russia's border. You're not allowed to say that. What she's saying is you shouldn't reward imperialism. O que ela está dizendo é que você não deve recompensar o imperialismo, a menos que ele seja promovido por John McCain e Lindsey Graham, porque foi o imperialismo deles que causou toda essa confusão, junto com o governo Obama, ao apoiar um golpe em 2014. E há uma longa história depois disso, sobre a qual já falamos tantas vezes. Infelizmente, é aqui que veja, eu não culpo apenas a AOC. E isso acontece porque houve uma espécie de branqueamento progressista da mídia em relação à guerra na Ucrânia, a ponto de não se poder mais discutir certos fatos. Não se pode discutir o golpe de 2014. Não se pode discutir os acordos de Minsk, que eu acho que a maioria das pessoas, duvido que até mesmo a AOC, saiba sobre eles. Ele não sabe o que é isso. Nenhum deles sabe sobre Istambul. As negociações de Istambul, sobre as quais, novamente já falamos, mas se ninguém mais quiser discutir os fatos mais básicos, como o de que houve um rascunho de acordo de paz alcançado nas primeiras semanas da invasão da Rússia, antes de Boris Johnson e Joe Biden intervierem. Porque, como disse Boris Johnson, eles queriam que a Ucrânia fosse um porco-espinho que pudesse ser usado para ferir a Rússia. Então, como esse acordo de paz interferia nesse plano, eles o bloquearam. Se você não pode falar sobre isso, então vai acabar ouvindo declarações como essa da AOC. Há uma completa falta de consciência sobre os fatos básicos. E eu me pergunto, quanto tempo vai levar para que os progressistas consigam reconhecer alguns fatos básicos sobre a Ucrânia? Mesmo aquela carta pró-diplomacia que eu mencionei, não falou nada disso. Não falou sobre o golpe, não falou sobre os acordos de Minsk, não falou sobre as negociações de Istambul. O que poderia ter feito para dizer, olha, há uma base aqui para a diplomacia. A Rússia e a Ucrânia chegaram a um acordo que nós depois bloqueamos. Vamos simplesmente retomar isso. Mas eles ficaram com medo de tocar no assunto, porque por algum motivo as pessoas têm medo de serem chamadas de nomes. É uma mentalidade muito de pátio de escola. Elas não querem ser chamadas de apologistas da Rússia. Então aqui está Gretchen Whitmer, sentada ao lado da AOC, e acho que isso ilustra o seu ponto e outro ponto sobre como a política externa, como se diz, é feita em Washington. Sobre a Ucrânia, como Vitoros realmente se parece. A favor, adorei ouvir sua resposta. Ela disse, por que você não fala sobre isso? O que está fazendo em Munique se não quer falar sobre essa guerra terrestre gigantesca na Europa? E ainda vai se candidatar à presidência. E se você stepped into them George Brumpy, não há. Esse é um ponto excelente. Então um possível candidato democrata à presidência está se apoiando no embaixador de Trump na OTAN em uma das principais questões de política externa atualmente. É sim. As duas pessoas com quem estou no painel têm muito mais experiência em política externa do que um governador. Mas sabe, eu realmente acho que a independência da Ucrânia, manter seu território e contar com o apoio de todos os aliados, é o objetivo do meu ponto de vista. Vá em frente, embaixador. Faça um trabalho melhor. Meu Deus. E dá pra ver que ela tá vestida com esse tipo de terno de almirante embaixadora para parecer presidencial. Eles trabalharam tanto nisso, mas ela não consegue responder a uma pergunta básica sobre como seria uma vitória na Ucrânia, porque obviamente não vai haver vitória. Mas também, ela se orgulha, quero dizer, esse é o ponto que quero destacar, ela se orgulha de exibir sua ignorância. E isso também se aplica à AOC, porque como governadora dos Estados Unidos, essa é a forma de se enturmar com a elite da política externa dentro do cinturão. Basicamente, você está dizendo, vou terceirizar meu cérebro para vocês. Vocês podem assumir o controle e eu farei o que quiserem. E então entra muito dinheiro.
E a AOC, ela vai lá com Matt Duss. Mas agora, a elite da política externa vai querer se aproximar mais dela porque vê que ela é muito maleável. Ela é vazia, não sabe se expressar, não tem preparo geopolítico, e o Matt Duss meio que falhou em prepará-la, mas ainda assim querem trazê-la para dentro e cooptá-la porque ela é uma figura muito popular, com grande presença nas redes sociais. Então, nesse sentido, essa foi uma viagem bem-sucedida para Gretchen Whitmer e AOC. É assim que as coisas funcionam lá. Ninguém quer alguém apresentando uma visão alternativa à ordem transatlântica baseada em regras, ou realmente denunciando a hipocrisia. Esse foi um momento marcante para a AOC em relação à Venezuela. Ela falou diante de sua base, sua verdadeira base, estudantes universitários em Berlim. Uma observação sobre quem foi Maduro como líder. Ele cancelou eleições, era antidemocrático. Mas isso não significa que possamos sequestrar um chefe de Estado e cometer atos de guerra só porque a nação está abaixo do Equador. Isso é, bem, algumas verificações de fatos aí. Sim, a Venezuela não fica abaixo do Equador. E eu nem acho que o Maduro tenha realmente cancelado uma eleição. Quer dizer, ele é acusado de ter roubado uma eleição. Mas a parte que é omitida, e é aí que, mais uma vez, a visão progressista sobre a Venezuela deixa de lado tantos pontos importantes, são os fatos subjacentes, incluindo nosso papel em tentar cancelar as eleições da Venezuela quando Chávez e depois Maduro venceram, ao impor sanções e fomentar a mudança de regime. E é disso que todos esses líderes progressistas simplesmente se recusam a falar. Então acabam com uma crítica muito superficial, se é que dá para chamar de crítica, à política externa de Trump. A Venezuela não fica abaixo do Equador, mas ela nunca demonstrou muito interesse. Tentei perguntar a ela sobre isso em 2019, durante o primeiro golpe, e ela apenas disse, bem, vamos divulgar um comunicado. Sabe, eu sigo a liderança. E Maduro não, quero dizer, ela pronuncia bem o nome dele, ele não cancelou as eleições. Zelensky cancelou. Zelensky que estava em Munique. Então, sabe, não é permitido mencionar isso em Munique. E realmente é, quero dizer, era spenstej mas e quando hoje o sequestro dele. I mean, it's great that she's condemning his kidnapping, but this speaks to the hypocrisy of all the European. Mas isso revela a hipocrisia de todos os líderes europeus com os quais ela tenta se engratear. Eles estão implorando pelo apoio dos Estados, pelo apoio dos democratas em relação à Groenlândia, contra a tentativa de Trump de tomar a Groenlândia. Ainda assim, todos eles apoiaram, sem exceção, até Ursula von der Leyen, o sequestro de Maduro. Nenhum deles ousaria dizer nada contra isso. E então, sobre Taiwan, ela não consegue responder a pergunta. Acho que não é permitido responder a essa pergunta dentro do Partido Democrata. Dentro do Partido Democrata, se você quer ser levado a sério, mesmo havendo uma resposta muito simples, esse foi, na minha opinião, o pior momento. Os Estados Unidos realmente enviariam tropas para defender Taiwan se a China avançasse? Sabe, acho que essa é uma política de longa data dos Estados Unidos. O que esperamos é garantir que nunca cheguemos a esse ponto. Queremos assegurar que todas as nossas pesquisas econômicas e posições globais estejam voltadas para evitar qualquer tipo de confronto e para impedir que essa questão sequer precise surgir. Quer dizer, veja, antes de tudo, é tão doloroso ouvir isso. Ela demorou tanto para dar uma não resposta, porque simplesmente não respondeu a pergunta. A pergunta é, você iria à guerra por causa de Taiwan? Uma resposta bem simples, eu diria. E tipo, por que ela não, pelo menos quero dizer, se ela não está informada sobre o assunto, tudo bem, ninguém pode estar informado sobre tudo. Mas por que ela não? Quero dizer, o que eu teria pensado se fosse um político calculista seria, ok, o Joe Biden disse que iria à guerra e o Joe Biden errou em tudo. E ele estava debilitado. Nem é popular.
Então por que eu adotaria a posição do Joe Biden? Por que não simplesmente rejeitar a posição do Joe Biden e mostrar que sou diferente dele? E ela nem conseguiu fazer isso, porque não está preparada para enfrentar nada. O establishment de política externa, mesmo em uma questão tão óbvia, não vai entrar em guerra com a China por causa de Taiwan. Quer dizer, ela defende a prevenção da guerra, mas quando a China se move, ela não consegue dizer se os Estados Unidos deveriam confrontar diretamente a China militarmente em uma guerra que, sem dúvida, custaria pelo menos dezenas de milhares de vidas. Muitos marinheiros americanos morreriam. Provavelmente seria uma guerra regional. Ela não foi preparada para isso por seus assessores, para apresentar sua visão de classe trabalhadora. A política de uma só China é a política de longa data a qual ela se refere, que sustenta que Taiwan faz parte da China. É uma resposta bem simples. Mas, novamente, ela está tentando conquistar forças dentro do Partido Democrata e da elite transatlântica que ela deveria estar condenando e enfrentando com firmeza, certo? E não há ninguém dentro do Partido Democrata, de qualquer relevância, fazendo isso. Eles não têm permissão. Ela deveria estar se opondo à classe Epstein, como é chamada agora, que apoiaria uma guerra da qual lucraria. Mas ela não está. Então não sei até que ponto podemos continuar criticando a AOC, mas toda a atuação dela foi sobre combater a direita global, como uma porta-bandeira da esquerda, uma das figuras mais facilmente identificáveis com o tipo de esquerda social-democrata moderada que tem algum grau de poder ou presença no Congresso. Ela não apresentou uma visão que fosse realmente uma alternativa a deles, por mais que tenha tentado. Ela não apresentou uma visão credível e não entende o que está em jogo. Não acho que o que está em jogo agora seja esquerda versus direita. O que está em jogo é o quarto Reich que vemos em exibição em Munique contra todo o resto. E se você não consegue ver claramente que isso é uma luta anti-imperialista, então não há como eu parar de te criticar. Não se trata de você contra Orbán. Pode haver alguns motivos culturais para a AOC ir atrás do Orbán, mas isso não chega ao cerne da questão. But that doesn't get to the heart of the issue. Ela também disse algo sobre como a visão de Trump é permitir essas esferas de influência. Então a Rússia pode dominar sua vizinhança. A China pode dominar a dela. Mas isso nem é verdade. Simplesmente não é verdade. Marco Rubio, se você ouviu o discurso dele, estava falando sobre como, sim, queremos controlar o mundo inteiro e precisamos da Europa como nossa parceira nisso. Se você estiver disposto a ser nosso parceiro em ser um hegemon global, ótimo, teremos você conosco. E é por isso que Trump está rasgando tratados de controle de armas nucleares com a Rússia, o que duvido que a AOC tenha mencionado. É por isso que ele diz que está gastando mais de $1 trilhão com o Pentágono. Então essa ideia de que ele está fazendo acordos paralelos com líderes autoritários ao redor do mundo e permitindo que eles façam o que quiserem, não, simplesmente não é verdade. Isso nem é verdade. Quer dizer, talvez o Trump deixasse a Rússia tomar partes do Donbass, onde há muitas pessoas que querem fazer parte da Rússia de qualquer forma. Isso é simplesmente verdade. Mas, fora isso, essa ideia de que ele estaria cedendo esferas de influência, enquanto atualmente ameaça guerra com o Irã e cria o chamado Conselho da Paz, para basicamente substituir a ONU e torná-la ainda mais obsoleta, é uma crítica totalmente fora de base. E dá para perceber, quer dizer, o Matt Duss escreveu isso, mas está completamente errado. Ainda assim, qualquer pessoa que se manifeste sobre o genocídio, eu pelo menos reconheço isso e digo que é algo bom. É melhor do que outros nessa questão. Então, sabe, não quero ignorar isso. É uma jogada política astuta da parte dela chamar o que aconteceu em Gaza de genocídio. Depois de mais de um ano se recusando a fazê-lo e sendo confrontada por ativistas, ela mudou sua posição para onde acredita que está a base norte-americana de base, progressista e mais jovem.
um grupo que não vota de forma muito consistente, tentando motivá-los. E isso vem depois de ela ter defendido com firmeza seu voto para enviar sistemas de armas defensivos a Israel, que permitem que o país realize genocídios unilaterais. Sim, e também afirmando falsamente que Kamala Harris estava trabalhando incansavelmente por um cessar-fogo, o que, é claro, era uma mentira. Sim, exatamente. Ela disse isso na Convenção Nacional Democrata. Então é algo cínico, mas esperto. E ainda assim, ao mesmo tempo, ela apoia o mesmo sistema racista e imperial que a Conferência de Segurança de Munique e seus patrocinadores representam. Um sistema que condenou a Palestina a 75 anos de colonização e limpeza étnica. E esse é todo o problema com a esquerda compatível, transformada em ONGs e fundações, que ocupa esse espaço nos Estados Unidos e em todo o Ocidente. Sabe, se reunir com o SPD no dia seguinte à sua aparição em Berlim, o partido que liderou o apoio europeu ao genocídio em Gaza, só mostra a falta de sinceridade de tudo isso. Então mas de novo, é esperto. É onde estamos. Os jovens sabem para que lado o vento sopra. E está na hora de a AOC, quero dizer, ela precisa ser questionada sobre isso. Mas não sei quantas pessoas estão prestando atenção nesse nível.